Para nos situarmos naquilo que nós estamos lendo, hoje nós estamos começando o capítulo 15 do Evangelho de São João. E Jesus tinha feito o lava-pés, ou seja, tinha acontecido a última ceia. Como exemplo, São João diz que ele lavou os pés dos discípulos. E depois disso, São Pedro não entende o que tinha acontecido e ele pergunta para Jesus o que significava aquilo. Por que o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus começa uma série de explicações do capítulo 14 e também o capítulo 15 do que significa o reino de Deus. E no capítulo 15 ele começa falando da videira. É como se fosse um testamento. Sabe quando a pessoa que sabe que vai morrer começa a dizer as suas últimas palavras? Então aqui São João concentrou o que realmente era importante e o que os discípulos precisavam aprender de Jesus. Porque logo depois desse episódio, vocês sabem, dali ele já sai para a sua agonia e depois para o Calvário. E nessas últimas palavras Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Para nós essa linguagem, talvez para nós que moramos em São Paulo, difícil até ver um pé de uva, né? Uma videira. Mas existe um jeito muito próprio de se cultivar uvas. A videira, ela precisa depois de uns 3 anos, quando ela deu quando ela deu os seus primeiros frutos, os primeiros cachos de uva, todo bom agricultor sabe o que ele precisa fazer, que um cacho de uva só dá num ramo novo. Então ele precisa podar, tirar aqueles ramos, para que venham os ramos novos, e aí vai dar uva. Uma vez eu me lembro de um senhor que falou para mim assim: padre, eu plantei esse pé de uva aqui, mas olha, deu uma vez, nunca mais deu. Não sei o que aconteceu com ele. O senhor não podou. Se você não poda depois que ele deu a primeira vez, nunca mais ele volta a dar uva. Então Jesus começa o capítulo 15 dizendo assim: olha, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele ramo que não dá fruto, então esse é cortado, mas aquele que dá fruto, ele é limpo. E o que significa limpar um ramo de videira? O que algumas pessoas chamam de desbastar o ramo. Sabe que num galho, aqueles galhos que dão frutos, às vezes saem tantos ramos, que esses ramos sugam a força, e o fruto sai tão pequenininho. Então você vê qual que é o ramo mais forte. Você tira aqueles que estão mais pequenininhos, porque toda a força dos nutrientes vão para aquele ramo. Então você vai ter um cacho robusto de uva. Jesus está falando uma linguagem que o pessoal daquela época entendia, que para nós às vezes, eu não sei se você sabia que esse é o processo que um agricultor faz com o ramo, com a videira, mas naquela época todo mundo sabia e conhecia esse processo. O que Jesus está dizendo é que esses ramos que não dão mais frutos, eles precisam ser cortados, porque eles só roubam a energia da videira, da árvore. E o reino de Deus não é feito de pessoas assim. Existem pessoas que simplesmente sobrevivem como parasitas, roubando as energias de outras pessoas, roubando a própria energia, de se sabotando, e essa pessoa não produz fruto. Ou seja, dessa pessoa parece que as coisas não brotam, parece que as coisas não frutificam. Quando acontece um problema com a pessoa, ela tem a capacidade de tornar o problema maior do que já tem o problema, ela deixa o problema maior do que já é, muito maior do que já é. Essas pessoas precisam ser podadas, porque senão elas não permitem que a videira dê fruto, ou seja, que a vida em Deus continue acontecendo. Um ramo que dá fruto,
é aquele ramo que permanece na videira, é aquele ramo que não foi cortado, é aquele ramo que tira a energia, porque ele precisa dos nutrientes, mas aqueles nutrientes não ficam nele mesmo, ele transborda, ele faz com que a uva apareça, com o fruto apareça. São Paulo, na primeira leitura, ele tinha acabado de se converter. E como ele acabou de se converter, imagina, ele era um judeu piedoso e estava caçando cristãos. De repente, ele vai para o lado dos cristãos. E como ele foi para o lado dos cristãos, óbvio que ia acontecer, aqueles mesmos aos quais estavam pedindo para ele caçar cristãos, começaram a caçar ele também. Então os cristãos pensam assim: meu Deus, Paulo tem que ficar calado, escondido, tem que ficar lá em Damasco, porque ele corre perigo de vida. Mas o homem não se aguenta, e o homem começa a falar, e é isso que está registrado no Atos dos Apóstolos, que ele começa a falar e começa a pregar, e as pessoas começam a querer matá-lo mesmo por conta disso. Os que eram inimigos da fé, começam a querer matá-lo, persegui-lo, mas ele não se cala. Alguém que dá fruto é alguém assim. Alguém que dá fruto é uma pessoa que conhece a verdade e permanece na verdade em Deus. E essas pessoas, elas são agraciadas de certa forma, porque elas estão presas à videira, então é Deus mesmo que as fortalece. Então é aquele tipo de pessoa que quando fala, por mais que as pessoas não gostem do que ela fala, mas elas têm que concordar que a pessoa está certa. É aquele tipo de pessoa que consegue resolver uma situação, ou consegue ser sábio diante das situações, e ele não se contém. É aquele tipo de pessoa que floresce em volta dele. Quando você coloca ela num lugar, ela não sabe fazer outra coisa senão ser dar frutos. Ela não sabe não cooperar, não ser fiel àquilo que deram para ela fazer. Ela não sabe outra coisa a não ser ajudar, a não ser se tornar prestativo com os outros. E às vezes as pessoas querem muito ficar perto dessa pessoa, porque querem a energia que essa pessoa tem, quando na verdade essa energia nos é dada por Deus. Nós precisamos buscar em Deus essa energia, essa força. Permanecer em Deus não é simplesmente de vez em quando olhar para Ele e falar assim: ó Senhor, eu sei que o Senhor existe, viu? Que bom, que maravilha, que bom que o Senhor está aí, viu? Depois de uma semana corrida eu venho aqui e falo assim: ó, que bom que eu lembrei do Senhor, o Senhor está aí. Permanecer na videira é muito mais do que isso. É o que está na segunda leitura. Olha, quando você for amar, você ama de verdade, não só com palavras. Aliás, de falatório o mundo está cheio, de gente falando na cabeça da gente. Olha, você pode agora, nesse momento, entrar na internet, no seu WhatsApp, no seu Instagram, tem muita gente lá falando muita coisa. Falar, como diz a minha querida avó, até papagaio fala. Quando fores amar, diz São Paulo, ama de verdade. Faça, tenha atitudes de amor. Ame, faça alguma coisa. O mundo está desesperado por pessoas assim, que realmente faça alguma coisa. E não só fica, aliás, eu não sei vocês, mas olha, eu estou tão cansado desse povo do discurso, do belo e bonito, que eu amo o mundo inteiro, eu preciso abraçar o planeta, eu faço tanta coisa, eu faço tanta coisa, mas você sai na rua, meu Deus do céu, será que esse povo se ama mesmo, se acredita no que está falando? Tem capacidade de ter uma atitude de amor, de relevar uma atitude. Às vezes alguém naquele dia levantou com um problema, eu sou incapaz de entender, de esperar e dizer assim: não, calma, a pessoa está com um problema, vamos deixar ela resolver esse problema.
Espera. Em atos de paciência mesmo, em atos de paciência, em atitudes de caridade, de ajuda mútua. Eu acho que nós seres humanos modernos, aprendemos muito a falar. E é por isso mesmo que a gente tem dificuldade em confiar, até em Deus. Porque a gente fala muito, mas vive muito pouco. Muito pouco. Quem vive verdadeiramente e tem a propriedade de falar daquilo que vive, é muito interessante o que a pessoa fala, porque o que ela fala realmente nos toca. Você vê que a pessoa realmente está na videira, está de verdade, está realmente presente naquilo que ela faz. Não compensa, e leve isso para o seu coração. E para terminar, não compensa viver uma vida de falsidade, de fazer as coisas porque tem que fazer. Isso não compensa. Retoma a sua vida e pense, se aquilo que eu faço, até o ato de vir na igreja, eu preciso dar um sentido porque eu vou na igreja. Se eu vou na igreja porque tem que ir, né? Domingo é dia de ir na igreja, né? De ir na missa, né? Pelo menos uma vez nas semanas. Olha, isso tá fora do que realmente é, o que realmente deve ser. Isso é somente ficar acumulando para si um estresse desnecessário. Quando for fazer, faça de verdade. O meu fundador diz assim: faça tudo com amor. Isso realmente muda, faz a diferença. Hoje eu não quero, Padre, ir à missa. Hoje eu não quero, Padre, ir lá visitar aquele parente difícil. Tenha coragem de fazer com amor, vai lá. E ao invés de, hoje eu não quero ir à missa, eu sento no banco e durmo. Ou eu não quero visitar aquele parente, mas eu vou lá e brigo com ele. Faça um esforço de fazer aquilo que não te agrada, não te apraz. Permaneça na videira, permaneça no amor de Deus. Que Deus te ajude a viver essa dimensão tão bonita da vida, que é a verdade. De conhecer a verdade e praticar a verdade. Um instante de silêncio. Peça a Deus a graça de viver a verdade, de estar na verdade, de conhecer a verdade.